Eu sou Márcio Break, faço a direção dos Zumbi Boys. Essa aqui é a minha vila, o lugar que eu cresci, a Santa Inês. Dessa vila que tem muitas histórias, onde eu cresci jogando bola, futebol, dentro dessa ladeira, caindo, chutando o chão. E esse aqui é o nosso espaço. Sou nascido no Ceará, Oroz, filho de Maroni de Lima e José Siriaco Ferreira. Começo a dançar com 12 anos, isso no bairro de Ermelino Matarazzo, Vila Santa Inês, considerando a capoeira como dança, né? Então eu começo com a capoeira Angola. Meu primeiro professor, mestre, é o Pedro Peu. Então foi com ele que eu comecei a entender o que era a capoeira e a importância que a capoeira tem enquanto dança, enquanto fonte de pesquisa, enquanto estudo, enquanto movimento de resistência. A mesma região ali na Santa Inês é uma vila bem cultural, vamos dizer assim. Apesar dos anos 90 ter todo um histórico de violência na região, eu acho que a cultura ela vem em contraponto forte exatamente para combater esse cenário. Então, em uma instituição a gente tinha muito a cultura popular, né? Então tínhamos a capoeira, tínhamos a percussão de ritmos afro-brasileiros, então samba reggae, maracatu, samba duro, afoxé. Em uma outra instituição a gente tinha o breaking enquanto dança do movimento hip hop, e aí paralelo à capoeira eu inicio, né? Um ano seguinte eu começo com breaking, com o Breno, na época da Backspin Crew, né? Uma das crews muito importante aqui no Brasil, né? Vamos dizer assim, não vou nem restringir a São Paulo, é uma crew importante no cenário brasileiro. E junto ao DJ Dandan, que dava aula de rimas, né? Ele apresentava como é que era a estrutura para compor poesia e rap. Então foi assim que eu começo com a dança, né? O break e a capoeira. E é nesse mesmo lugar, né, no Samaritano, que era a instituição onde tinha as aulas de break, que nasce o grupo Zumbi Boys, enquanto um grupo que está muito alinhado ao cenário e ao movimento hip hop, né? A entender a dança enquanto cultura. E a gente começa assim, né? Frequentando o cenário de batalhas, algumas baladas, algumas festas para curtir a dança. Nessa época que a gente começa com os Zumbi Boys, isso foi em 2003. No início de 2003, isso já são 14 anos, né, de existência. 14 anos que existe o grupo Zumbi Boys. E quando surge, nasce com uma galera. Então era uma banca de 14 pessoas. Então era muita gente. Mas devido a algumas situações, necessidades, esse grupo foi diminuindo, né? E quando algumas pessoas passam em uma seleção para começar a fazer parte de uma formação no Ivaldo Bertazzi, é quando tem uma primeira fissura, né, desses desejos. Então algumas pessoas passaram, que eram do grupo, e outras não. Então isso acaba enfraquecendo de alguma maneira o grupo, e aí ficam algumas pessoas apenas. E aí começam a apresentar outras possibilidades, né? Então eu, enquanto indivíduo, começo a perceber a potência que a dança tem. Por mais que a formação não fosse um viés dentro das danças urbanas, eu entendia que a dança que a gente fazia também podia acessar esse lugar, também podia estar nesse mesmo formato cênico. Ela não tinha necessidade de apenas estar dentro de um contexto
cultural. Então, ela é muito importante enquanto manifestação, ela tem o poder dela, traz toda os questionamentos, traz toda uma discussão política, mas eu começava a me questionar exatamente esse ponto, o quão poderoso podia ser essa dança que se aproxima das pessoas, né, que cria a identificação, ela estando em cena, sabe? Como é que era a gente, grupo Zumbi Boys, podendo trazer o nosso olhar, as nossas questões, no qual nós somos afetados diariamente dentro desse cenário, sendo um grupo periférico, como é que isso podia estar em cena e ser compartilhado com outras pessoas. Em 2007, a gente começa a querer colocar aquilo que era um desejo de tornar isso real. A gente já tinha passado alguns anos fazendo parte de algumas companhias, de alguns coletivos. E é importante dizer que em 2007, quando volta, a gente não volta com aquela panca toda, né? Os Zumbi Boys, muitas pessoas já tinham ficado pelo caminho. Então, quando volta eu e o Del, que retoma, né, o grupo e fala assim, não, puxa, não vamos deixar morrer essa ideia, vamos continuar com isso e é importante que a gente continue. E a gente fez o convite para o Vinícius, para ele fazer parte, né, do grupo. Então os Zumbi Boys, que eram uma banca enorme, volta com 3 pessoas. Em 2007, eu estava fazendo parte do vocacional e eu recebi um convite para estar em uma reunião. Na época o Rubinho me liga e fala assim, Márcio, você não quer vir, né, para uma reunião que vai acontecer aqui? E aí eu mal sabia o que era essa reunião. Eu falei, não, ok, eu acho que eu consigo chegar. E aí quando eu chego nessa reunião tem uma galera, e aí inclusive o Franquejara, que é uma pessoa muito importante, né, para o movimento hip hop, para o cenário da dança urbana, e já na época já tinha uma admiração muito grande pelo trabalho que ele desenvolvia e desenvolve até hoje na Discípulos do Ritmo. E aí eu chego lá, né, já fico um pouco, né, puxa, o que eu estou fazendo aqui? E aí beleza, aí tô vendo, tá acontecendo, né, a reunião, que era para fazer o Mudança, que foi um evento que acontece em 2007, no final do ano de 2007. E dessa conversa, o Franquejar ele fala, né, putz, mas a gente não tem muitos grupos que tem um espetáculo, uma performance de 5, 7 minutos aqui em São Paulo. E aí nessa hora eu falo, não, a gente tem, o grupo Zumbi Boys tem. E era mentira, a gente não tinha nada, né? Mas a gente falou, putz, ia ter uma verba de R$500, aí poxa, legal, né, R$500. Nessa hora eu falei, não, a gente tem, mesmo que a gente não tinha, a gente ia fazer. Então, naquele momento, é até engraçado, mas naquele momento ali a gente começa a dar o passo inicial para desenvolver uma parada cênica, né? Levar a dança para o palco. E a partir desse momento que a gente começa a desenvolver os primeiros passos, o primeiro pensamento do que foi o espetáculo Beco em 2008. Em 2008 a gente foi contemplado pelo projeto Vai, exatamente para dar continuidade e concretizar esse trabalho do Beco. Então, e esse elenco, Del e Vinícius, a gente ficou juntos até 2010, final de 2010. Então, passamos por essas edições do Projeto Vai e em 2010 fomos contemplados pelo projeto PROAC Hip Hop. Então, com a ideia de fazer uma circulação e uma agenda específica dessas danças urbanas. Então, inclusive foi uma das justificativas que fizemos do projeto, é que
tinha muitos espetáculos na cidade e que poucos eram de danças urbanas. Então, de poder tornar isso um pouco mais plural, né? Ter mais... Então, era o Zumbi Boys que dançava e sempre tinha um grupo que estava iniciando, começando, que vinha junto com a gente. Mais workshops, palestras e uma jam que a gente fazia, né? E aí no ano de 2011, posterior a esse projeto, o grupo Zumbi Boys ele dá uma parada por conta de objetivos individuais do grupo. E aí ficou esse um ano meio que... Não sei nem se chegou a ser um ano, né? Ficou um período um pouco... Um Zumbi Boys de férias, né? Vamos dizer assim. Ficou de férias acontecendo um pouco dentro de mim, um pouco como dentro da minha cabeça. E eu também procurando outras pessoas, porque o cenário das danças urbanas ele é muito grande, mas pessoas na época que desejavam fazer parte do grupo era muito difícil. Não era qualquer pessoa, não tinha b-boy ou b-girl que quisesse fazer parte do grupo. Até porque teria que ter um convencimento, falar, olha, não, é assim, tinha que ter uma explicação. Muito... Então, só em 2012 que eu encontrei o David e o Danilo, duas pessoas que estavam dispostas a ingressar, né, e comprar essa ideia e investir no grupo. Então o David que estava já dentro das danças urbanas, mas que não tinha contato nenhum, né, e o Dan, que na verdade eu queria que o Léo eu queria que fosse o Léo que entrasse no Zumbi Boys, mas não lembro por qual motivo. Aí o Dan que acabou entrando. Acabo de falar que o Dan tava com o joelho bem machucado, né, na época, mas aí a gente investiu no menino, né. A gente está aqui na casa da minha mãe, Maroni de Lima, Vila Santo Inês, e é nesse lugar onde tudo começa, né. Então o Zumbi Boys nasce nesse espaço, a pesquisa dos Zumbi Boys começa a acontecer aqui, e entender como que esse corpo se organiza, né? Esse corpo periférico, esse corpo que tem que subir e descer morro para entrar no lugar onde essas pessoas estão localizadas, esse espaço geograficamente, como é que ele conversa e como que ele afeta, né? Tanto as pessoas como a pesquisa, o jeito de se movimentar, o jeito de pensar, os questionamentos que a gente tem enquanto seres que estamos aqui todos os dias, e falar que parte da pesquisa ela nasce muito nesse primeiro pensamento das diferenças, né, que a gente tem socialmente. Então eu estava até lembrando agora há pouco dessas imagens de molequinho, de criança, pensando nesses primeiros desejos, né? Porque o desejo não é uma coisa inata, não nasce com a gente. O desejo ele é construído tanto em relação ao lugar que você está, quanto ao tempo no qual você está. Então, quando a gente é molequinho, né? Vê um tênis de luzinha, por exemplo, e você deseja aquilo sem você poder ter. Quando você tem uma televisão e de repente essa televisão não passa o Cavaleiro dos Zodíacos, por exemplo, porque é na manchete, a manchete não tem um sinal muito bom nessa região, então é mais uma vez um lugar de você desejar algo e você não ter. E a gente vai crescendo com isso. A gente não entende o que é esse desejo de ter e não conseguir, mas a gente entende que tem uma diferença. E aí quando a gente vai crescendo, isso acaba entrando em camadas diferentes, né? Porque a gente vê que a gente deseja uma educação bacana, a gente não tem uma educação bacana. Então tá frágil esse aspecto. A gente vai para questão de moradia, e aí essa moradia não te oferece uma qualidade de vida porque é distante do ponto, os hospitais são muito distantes e ainda assim não tem uma qualidade que se deseja, né? Então
muito disso está embutido no que a gente discute e traz enquanto pesquisa dos Zumbi Boys. Tudo isso está agregado ao que a gente traz enquanto corpo, enquanto técnica, enquanto vivência, e a gente carrega isso para a cena, a gente carrega isso enquanto discussão, a gente carrega isso enquanto vida. E é nesse ponto que a gente fala que a nossa dança, o que a gente leva para a cena, né, o Zumbi Boys Style, não é só a dança, né? Ele é algo maior, ele está carregado de muitas histórias, está carregado de muitas influências, afetações, de muitas sabotagens, né? A gente vivencia isso o tempo inteiro. A gente passa muito tempo dentro de transportes e muito menos em sala de aula. A gente passa muito tempo trabalhando, passa um tempo muito curto se divertindo e entendendo esses espaços de lazeres como um lugar de aprendizado. E o Zumbi Boys sempre carrega tudo isso, sempre traz isso, e esse lugar é o lugar que começa a afetar e a brotar esses questionamentos na gente. Nós estamos muito comprometido com o que a gente faz, a gente sabe da potência que a gente tem, sabe o lugar que a gente está e sabe o tanto que a gente ainda tem que avançar no sentido do quanto que a gente quer contribuir, do que a gente pode contribuir nesse nosso fazer, nesse nosso pensar e agir no mundo, né? Então, quando a gente traz essa ideia de pesquisa, esse entendimento de pesquisa de linguagem, a gente começa a entender como que é essa técnica saindo do seu lugar cultural, ou seja, né, as manifestações das danças urbanas, elas acontecem em roda, né? E por ser uma dança virtuosa, essa roda tem um espaço pequeno, curto, porque todo mundo quer assistir, todo mundo quer participar, todo mundo quer entrar. E aí, como que é sair desse lugar das manifestações culturais e entender esse espaço da cena? E só nesse sair desse lugar, a gente já começa a pensar como utilizar essa técnica. Então, como que transforma esse corpo que vem de um lugar e começa a ser instrumento, ferramentas a serviço de uma discussão. Então, a gente começa a pensar um método de ensino Zumbi Boys. Então, para essa técnica, a gente vai aplicar alguns procedimentos. Então, como é que é essa técnica, por exemplo, em um fluxo contínuo? Então, ou seja, a movimentação do b-boy, do break, está sempre batendo e voltando, né? Tem essa batida. Então, como é que a gente aplica a esse corpo um fluxo contínuo? Você dá um impulso e ele vai. E como é que ele, né, responde a essa proposta? Então, em diálogo com isso, já vai gerar um outro corpo. Como é que seriam essas transições de níveis, de baixo para cima, do nível médio para o chão? Então, também são transformações para esse corpo. Como que é o desenho do espaço, como que se pensa a concepção e organização desses corpos. Ou seja, o método que a gente fala não é a criação de algo inovador novo. Não, o método, entende-se método como um caminho para chegar em algum lugar, né? Então é isso que a gente está fazendo. É simplesmente colocar o nosso olhar, é compartilhar o nosso jeito de fazer. Esse mês de aniversário dos Zumbi Boys foi muito especial. Mesmo pela maneira que a gente organizou. Então, fazer ações aqui na Vila Santo Inês, fazer ações no Centro Cultural São Paulo e fazer apresentações e ações no espaço Adebanquet, que é um espaço de resistência debaixo de um viaduto. Então é muito mais do que só a dança, é muito mais do que só ações. A gente deve olhar para isso de uma maneira mais profunda, né? Porque a gente vivencia momentos, a gente transforma texturas, a gente tem
tem pessoas que gostam da gente e que estão próximos, e a gente recebe muito carinho. E aí são momentos de amor mesmo. A gente vivencia muita tristeza, muito ódio. E às vezes quando a gente tem momentos de amor e carinho, a gente não sabe nem muito bem como reagir a isso. É estranho. Eu acho que a gente tem que projetar, a gente tem que compartilhar mais desse afeto, dessa amizade e cada vez mais conseguir produzir isso, né? Mesmo que de maneiras menores, né? Trazer as pessoas para próximo e fortificar. E nesse mês eu acho que eu vivenciei muito isso. Pretendo contribuir e projetar de alguma maneira para o mundo é verdade. Eu acho que a gente ser honesto e estar comungando sempre o que a gente traz no peito enquanto verdade, o que você acredita, e ser honesto quando você está errado, ser honesto quando você não sabe e está em um processo de aprendizagem e não achar que isso é feio. Não, por mais que a gente tenha, né, historicamente uma sensação de ser oprimido, né, pelo lugar que a gente está, pela educação que a gente tem, eu acho que a gente tem que colocar isso e olhar para isso com verdade, com honestidade, porque isso vai trazer força para o que a gente faz. Ter clareza no que você está produzindo. E eu acho que comungar sempre com a sua essência, com a sua ancestralidade, com a sua história, com quem você é, com as pessoas que estão próximas de você, com seus familiares, é muito importante. E eu acho que o Zumbi Boys é um pouco, não individualmente, mas coletivamente, é dizer que esse é o nosso jeito de contribuir com o mundo. Esse é o nosso jeito de que de alguma maneira a gente está falando, não, a sociedade também é minha responsabilidade. E eu tenho que, de alguma maneira, afetar isso. Mesmo que seja, eu trace um círculo, né, e as pessoas mais próximas, né, consigam estar aqui e eu consiga dialogar e afetar e ser afetado o tempo inteiro e, sabe, conseguir contribuir, mudar isso, por menor que seja. Sabe, eu acho que essa é a maneira que eu tenho de contribuir e projetar, né, sendo honesto e sempre estar alinhado com a sua verdade. É muito importante falar que hoje o Zumbi Boys, por menor que seja, a gente está com um espaço dentro desse cenário, né, da dança em São Paulo. E isso coloca a gente em um lugar de visibilidade, né? Visibilidade para a gente enquanto integrante, visibilidade para o grupo enquanto um grupo que trabalha com uma técnica de dança, que é uma técnica de dança que nasce nas margens, né? Um grupo periférico. E hoje é muito fácil estar em um grupo assim, né? Que já conseguiu um espaço. Mas o difícil é você cavar e trabalhar para deixar com que esse grupo permaneça, né, com que ele continue dessa forma e fazer com que o grupo chegue, né, em um lugar de consistência. E eu vejo o grupo Zumbi Boys assim, né, ele não é um grupo que está apenas pelo status ou pela forma que o grupo se encontra hoje. É um grupo que acredita no que a gente discute, nas questões que a gente traz, independente do lugar que a gente se encontre. Eu digo isso porque era um dia no CRD, a gente estava em uma reunião daquelas que as coisas acabam somando um pouquinho, tem aqueles pega pra capar na discussão, fica um pouco mais sangue quente, e aí a coisa durou, o CRD fechou, a gente teve que sair do CRD e a gente continuou essa conversa na praça em frente ao CRD. E aí, em um momento dessa nossa discussão, deu um clique que eu falei, puxa, já era tipo 11 horas da noite, né, 11 e pouco da noite, e por exemplo, eu tô morando aqui no X do Morro,
né, Aê Carvalho, o David na cidade de Tiradentes, Igor em Perus. Então, tipo, a galera tudo morando longe e a gente ali em frente à praça do que se encontra ali em frente ao CRD, e a gente discutindo sem estar preocupado. Então, ou seja, estava todo mundo em função daquilo, em uma entrega real, querendo resolver, porque era importante a gente discutir aquilo. Então a gente não tinha horário, não tinha tempo, não, a gente estava em função da coisa. Eu acho que é isso que torna um grupo. Isso que é muito legal. E o que eu valorizo demais nas pessoas que estão hoje. E é muito importante ser essa pessoa que acabou, que eu digo, né, que não é o líder escolhido, né? Eu não fui um líder escolhido, né? Eu escolhi as pessoas, né? Cada pessoa foi escolhida a dedo, né? Por estar próximo, pela personalidade, pelo desejo que tinha, por como ela se aproximou. E eu me sinto muito feliz com esse grupo que tá. E cada vez vem aumentando pessoas que contribuem demais, e isso me deixa muito satisfeito, porque não são pessoas que estão, olha a metáfora aí, né? Não estão apenas pela mistura, né? Pode ter só o arroz e o feijão que tá tudo certo, a gente vai continuar, isso eu tenho certeza, né, que eu tô falando. Exceto o Danilo, que tá aí pra... Que entra naqueles erros que dão certo, né? Que não é brincadeira, né?